Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida. E de quem eu me recearei? Quando os malvados, os meus adversários, os meus inimigos investirem contra mim para comer a minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. E ainda que a guerra se levanta contra mim, nele eu confiaria. Eu citei o Salmo 27, do 1 ao 4. O salmista, ele tinha tanta confiança em Deus, ele expressava que ele tinha confiança. E eu quero também ter confiança em Deus, porque é a única coisa que não falha nessa terra e embaixo do céu é a confiança em Deus. Eu quero agradecer muito a Deus pela sua infinita misericórdia, pela sua bondade. Ele tem nos concedido, tem me dado vida, tem me dado saúde, tem me dado graça para mim sempre estar aqui nesse estúdio para levar uma palavra de fé e de esperança, uma palavra de salvação, uma palavra de conforto a todos que estarão na audiência desse programa. O programa Despertar com Jesus, ele é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor, Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu quero agradecer a todos que estarão na audiência e desejo a todos um bom dia com Jesus. Meus queridos, nesta oportunidade eu quero falar um pouquinho de algo que destrói. Eita, trenzinho que destrói, hein? Nós vamos ler no livro de aos Filipenses, capítulo 1, do verso 15 ao 17. Mas, antes de tudo, nós vamos ouvir uma linda faixa musical com os irmãos Castilho, José, o governador do Egito. Oh, faixa musical muito maravilhosa, né? Quando o sol brilhava quente, penetrando no infinito, ao passar o ismaelita de uma cova se ouve um grito. Era José que gritava, seus irmãos, foi quem fez isso. Potifar comprou o menino ao chegar lá no Egito. Mas o tempo foi passando e o menino se formou, conseguindo confiança, passa a ser governador e ajuntando mantimentos e em celeiros colocou 7 anos vacas gordas e mais 7 de pavor. Veio depois de alguns anos nos países imprevisto e tiveram que comprar alimentos no Egito. E Jacó mandou seus filhos ir comprar com muita fé. Não sabia que o governo
era o seu filho José. Mas José, vendo os moços, logo os reconheceu. E depois de duras provas, disse: sabe quem sou eu? Eu sou aquele menino que vocês mesmo venderam. Eles caíram por terra logo que reconheceram. José disse para eles: de saudade eu chorei, mas não temas, meus irmãos, porque eu vos perdoei. Tudo que vocês fizeram para mim foi um favor. Hoje aqui no Egito eu sou o governador. Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Que Deus abençoe a todos. Eu creio que nossos irmãos vão estar com as suas escrituras já abertas no livro de Filipenses, capítulo 1, do 15 ao 17. O apóstolo Paulo, todos nós sabemos que ele foi um profeta de Deus. Ele era apóstolo, ele era profeta. E ele disse ainda em Gálatas, capítulo 1, ele disse: eu nunca aprendi de homem algum, não recebi de homem. O evangelho que eu tenho recebido é direto de Deus, né? Então, aqui está, Filipenses 1, o 15 ao 17. Verdade é que também tem alguns que pregam a Cristo por inveja e por porfia, mas de boa mente. Uns por amor, sabendo que eu fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às prisões. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Celestial, aqui está esse indigno servo do Senhor para levar a Tua palavra mais uma vez. Eu quero que o Senhor coloque, Senhor, as Suas palavras na minha boca, para que não saia nenhuma palavra torpe, ó Pai, mas que seja para edificação e elevo das almas que irão ouvir. Que a graça e o poder do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, em nome de Jesus. Muito bem, nós queremos falar um pouquinho que Paulo chegou a dizer que muitos pregam por inveja, né? E porfia, mas de boa mente. Agora nós sabemos que o evangelho ele tem que ser pregado no mundo inteiro, conforme o próprio Jesus disse em São Mateus, que o evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro, aí depois virá então o fim. Agora nós sabemos que a inveja ela é destruidora. A inveja, eu preguei em pregações anteriores, eu preguei sobre a inveja carnal. As pessoas que lutam para ter mais do que o seu próximo tem. Ele quer estar sempre na frente do seu próximo, com aquela inveja, né? Mas essa inveja aqui é que é terrível. Ela é destruidora. E pior que a inveja é a falta de capacidade própria em si. E ela é uma podridão nos nossos. Como disse o sábio Salomão, né? Em Provérbios 14, 30, diz que a inveja é uma podridão nos ossos. Nós também vemos aqui no livro de Salomão
no capítulo 3, que o que é a inveja? A inveja, ela é algo terrível. E vocês sabem que a inveja, ela é velha, ela é remota, de muitos anos, né? Nós temos aprendido que ela teve começo lá nos dias de Gênesis ali, né? Nós vamos encontrar ali que você vai ver que a inveja, ela é desde do livro de Gênesis. Aqui, Salomão, capítulo 3, verso 31, ele está dizendo, não tenha inveja do homem violento, e nem escolha nenhum dos seus caminhos. Não tenha inveja. Tem pessoas que ele é invejoso, ele não está vendo que aquilo que ele está procurando para você será destruído. Vocês podem ver aqui no livro de Gênesis, porque a inveja, ela mata o invejoso, né? Agora, nós sabemos que tem o invejoso e tem o invejado. O invejado é aquela pessoa que Deus deu para ele algo e aquela pessoa, ela é perseguida, ela é humilhada, que Deus deu algo para ela. Aqui, nós vemos no livro de Gênesis, no capítulo 4, que fala que conheceu Adão a Eva e a sua mulher, e ela concebeu e teve o Caim, e disse, alcancei do Senhor varão. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi um pastor de ovelha, e Caim era um lavrador da terra. Mas aconteceu que, a cabo dos dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta para Deus, né? Para o Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura, e atentou o Senhor Deus para Abel e para a sua oferta. Agora, por que o Caim matou Abel? Por causa da inveja. Abel tinha algo dentro dele que o Caim não tinha. E o próprio Jesus chegou a dizer, né, que ele dá as coisas para quem ele quer, não é para quem corre atrás. O invejoso, ele corre atrás. Nós temos aqui umas passagens, o tempo é pouco, mas vamos procurar, né, fazer o melhor. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 37, que até o hino que vai ser rodado em relação a esse personagem aqui, o José do Egito. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Por que ele foi vendido para o Egito? Porque ele roubava, porque ele era um briguento, porque ele era um invejoso? Não, que José, ele era um vidente de Deus. José é o tipo de Cristo. E aqui em Gênesis 37, vocês vão encontrar aqui a partir do verso 4, porque vão fazer esboço, né? E vendo, pois, seus irmãos, que seu pai, Jacó amava mais o José. Veja bem. Vendo, pois, seus irmãos, que o seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e ele não queria nem falar com José. O invejoso, ele tem esse espírito. Ele não gosta de falar com o seu próximo. Ele quer estar sempre destacando na frente. Mas não é assim. O invejoso, ele está sempre procurando ser mais potente. Ele é um autoritário, para começar. O invejoso, ele é autoritário. Ele é um arrogante. E aqui, nós vemos que o José sonhou um sonho, que aí ele contou esse sonho para os irmãos dele, que vocês podem ler Gênesis 37, a partir do verso 7. Aí ele contou esse sonho para os irmãos dele,
Aí com os irmãos dele ficou mais com inveja, né? E ele sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos. E disse, eis que ainda sonhei um sonho. O sol era o Jacó. A lua era sua mãe, né? E as 11 estrelas eram os seus irmãos. E ele contando isso ao seu pai, seus irmãos, repreendeu o seu pai dizendo, que sonho é esse que sonhaste? Porventura, viremos, eu e a tua mãe e os teus irmãos inclinar perante ti? E veja bem que aí eles ficaram com ciúme, com inveja de José. Aí vocês sabem que o José, ele foi vendido lá para o Egito. E aqui você também encontra, no capítulo 39, que o José, ele foi vendido, o Potifar. Então, ele estava vivendo na casa do Potifar. E ele era um rapaz bonito, próspero. E um dia, o Potifar foi fazer uma viagem. Você pode ler isso no Gênesis 39, tá? Foi fazer uma viagem e colocou ele para cuidar da casa, né? E a mulher de Potifar, vocês podem ver aqui, que arrumou uma trapaça, né? Aqui no verso 7. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor, né, a mulher de Potifar, pôs os seus olhos em José e disse, deita comigo. Ele, porém, ele recusou e disse para a mulher do seu senhor, eis que o meu senhor sabe que há comigo, e entregou todas as coisas na minha mão. E ninguém é maior que eu nessa casa. Veja bem. E ela, então ali, catou ele pelas suas túnicas e ali arrumou uma coisa errada, a ponto que o José foi parar na prisão. Mas você sabe que quando Deus tem um propósito na vida de um homem, na vida de uma mulher, como está lá em Isaías 43:13, ninguém impedirá. Não tem quem impede Deus operar na vida de um homem. Eu acredito que você que está aí vai ouvir essa mensagem. Talvez tenha acontecido com você, que tenha acontecido isso comigo por anos e anos. Não é uma década, 2 décadas, não. É muitas décadas. Os invejosos, eles procuram me destruir, eles procuram me humilhar, mas eles não conseguem me matar. Porque se Deus tem um propósito na sua vida, ninguém pode tirar esse propósito da vida de Deus na sua vida. E aqui nós vemos que o José foi parar na prisão. Cada vez mais que o diabo procura um ser humano, um homem ou uma mulher, para ter inveja do outro, cada vez mais, é que nem diz um provérbio aí nas rabeiras dos caminhões, né? A inveja é a velocidade do meu sucesso. E é verdade, cada vez mais que o José ia crescendo, mais a inveja acontecia. E aqui nós vemos que o José foi preso. E ali ele estava preso com um padeiro e um copeiro. Vocês podem ler isso no Gênesis 40, né? Que o tempo não dá mesmo. Aí vocês vão ver como que Deus prosperava na vida de José. Ele revelou certinho o que aconteceria com o padeiro e revelou também certinho o que aconteceria com o copeiro. Mas veja bem que o José, ele estava lá no Egito. E o que é pior, irmão, querido ouvinte, que o invejoso, ele precisa do invejado. O invejoso, ele precisa do invejado. Chega uma hora que ele precisa dele. Deus faz ele se humilhar diante do invejado. Aqui vocês vê, no Gênesis 42, vocês vão ver que lá no Egito estava tendo comida em abundância. Por quê?
aquele que foi invejado, estava lá o José do Egito. Estava tendo lá comida. E nas terras onde morava Jacó e a família, houve ali um imprevisto. Veio uma fome. E o José, então, estava lá no Egito. E o pai dele falou para os irmãos dele, para os irmãos de José, vai lá no Egito, compra alimentos, que lá está tendo alimento. E o pior, que quando eles chegaram lá no Egito, ele não sabia quem que era o governador. Ai, Senhor Deus, que nem o profeta chega até a dizer, se esse mundo soubesse quem é essa noiva de Jesus Cristo do último dia, trataria ela com pão de ló, não estaria com inveja, perseguindo, humilhando, não. Aqui, vocês sabem que no capítulo 42 de Gênesis, né, que os irmãos de José desceram lá para ir comprar alimento. Aí, o que aconteceu? Quando chegar lá, viram que o governador era o José. Oh, meu Deus do céu. Aqui no capítulo 43 de Gênesis diz, a fome era muito grave na terra. E aconteceu que acabaram todo o alimento. Veja bem, e trouxeram lá do Egito e disse ao seu pai, tornai e comprai mais um pouco de alimento. Mas o Judá respondeu, o irmão de José, né? Dizendo fortemente, fortemente nos protestou aquele varão, dizendo, não vereis a minha face e o vosso irmão não vier convosco. Estava falando do Benjamim, né? Vocês não adianta vir aqui. Veja bem, quando José estava preso, o Benjamim não tinha nascido ainda. Ele era profeta! Aleluia! José era um profeta, o Benjamim não tinha. Vou ter que trazer o Benjamim. Aí, nós vemos aqui que o José, né? Depois que eles deram conta, eles voltaram lá. Os irmãos de José voltaram lá. Falou pro pai dele, pai, o pior de tudo, o senhor não sabe quem que é o governador lá. Quem que é? O Potifar? Não. O nosso irmão. Aquele que nós vendemos. Quantas vezes um filho de Deus ou filha de Deus quer fazer o bem para você? E você está com essa inveja do diabo. Porque a inveja é a coisa do Satanás. Vocês podem ver aqui. A inveja, ela é destruidora. Como eu falei, ela é remota. Aqui no livro do profeta Isaías, também, no 14, verso 12, vocês podem ver aqui que Lúcifer, ele arrastou, eu não sei, ninguém sabe contar quantos milhões e milhões e milhões ou bilhões de anjos, né? Mas o Lúcifer, ele arrastou a terça parte, né? E ele, aqui no livro do profeta Isaías 14, diz assim, e dizia, verso 14, capítulo 14, verso 13, e tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e eu também o exaltarei, o meu trono, no monte da congregação. Você veja que o Lúcifer, ele tinha inveja de Deus. Agora, eu pergunto, a inveja de Lúcifer, o que aconteceu? Ele foi lançado lá do céu. Às vezes você é invejoso, você será lançado da presença de Deus. Vocês sabem muito bem que também, aqui no livro de Juízes, nós estamos quase terminando mesmo,
Vocês vão encontrar no livro de Juízes, capítulo 11. Ali tem uma história muito bonita, muito maravilhosa. Porque os invejosos, o espírito deles é de destruição mesmo. O instinto dele é de destruir. Aqui em Juízes 11, vocês vão encontrar a história do Jefité. O Jefité, ele não tinha culpa, porque ele nasceu através de um relacionamento, de um adultério. Ele não tinha culpa disso. E os irmãos dele ficaram com inveja. Você lê aqui, Juízes 11. Você veja bem, eu falei, o invejoso sempre ele precisa dos invejados. E então o que aconteceu? Eles tinham inveja de Jefité porque ele era um cara guerreiro. Por isso que já fala, a inveja é a falta de competência. Então, o Jefité, ele era guerreiro. Aí o que aconteceu? Eles humilharam tanto o Jefité que ele um dia pegou a sua roupa e sumiu de casa, né? Ele foi para umas terras longínquas e para lá ele ficou. Aconteceu que surgiu um imprevisto, igual lá no Egito, né? Surgiu um imprevisto nas terras lá de Jacó, mas aonde que ele foi buscar o socorro? Lá aonde estava a solução. O invejado, talvez ele é a sua solução, invejoso. Eu vejo tantos invejosos, porque pior de tudo, os invejosos estão na política, os invejosos estão na segurança, os invejosos estão na religião. Que nem eu falei, o invejoso, ele precisa do invejado. E aqui veio uma guerra dos amonitas, né? E aí eles pensaram, puxa vida, e agora? Essa guerra está vindo sobre nós. Aí eles mandaram lá na terra de Tobi. Vocês podem ler isso aqui, Gênesis, Juízes 11, eu digo, né? E disseram, e aconteceu como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciãos atrás de Gileade, atrás de Jefité, eu digo, lá na terra de Tobi. E disseram para Jefité, Jefité, vem ser conosco por cabeça para combatermos contra os filhos de Amon. E o Jefité, ele, diz do outro, ele fez igual o José lá também, né? Fez um protesto contra eles, né? Mas Jefité disse para os anciãos, ué, porventura, quando eu estava lá, vocês não me aborreceram? Vocês não me humilharam? Vocês não me odiaram, não me perseguiram? Não invejaram de mim? Mas Jefité disse para os anciãos de Gileade, porventura não me aborreceste a mim? Não me repeliste da casa do meu pai? Pois agora vieste atrás de mim? E disseram os anciãos de Gileade para Jefité, por isso mesmo é que nós tornamos para que venhamos e combata contra os filhos de Amon e não seja por cabeça. Tá vendo o que é? Às vezes você tem tudo na mão com a pessoa, mas o seu olho cheio de inveja, a sua alma cheia de inveja. E o tempo já acabou mesmo, mas veja bem aqui. Aí vocês sabem que o Jefité foi naquela guerra lá e ele ganhou a guerra. Eu estava até esquecendo, mas foi bom ver aqui. Olha aqui o fim dos invejosos. É um fim triste. Apocalipse 21. Apocalipse 21, verso 7. Vamos começar com o verso 6. E disse mais, está cumprido. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim. E quem quer que tiver sede, de graça eu darei da fonte da água. E quem vencer
Ele dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. Veja bem, a sua parte vai ser lançada no lago do fogo. Tem pessoas que eles têm uma inveja tão grande e quer adquirir algo, mas lá no céu não vai entrar nenhum invejoso. Eu quero dizer a todos, irmão, você tem que ter o amor de Deus dentro de você. Não é você falar. Eu vejo tantos ministros em cima dos púlpitos, aquelas palavras demagogas, aquelas palavras fáceis, não passa nada mais do que palavras vazias. Veja bem, palavras vazias. E eu digo uma coisa, um dia você vai pensar, mas por que é que eu não fui no arrebatamento? Porque você tinha inveja. E vocês sabem também aquela passagem lá que Acabe, ele queria comprar aquela vinha lá de Nabote. Ele tinha inveja daquela vinha. E ele foi atrás do Nabote. Falou pro Nabote, né? Você vende pra mim essa vinha. O Nabote falou, eu não vendo. E ele com inveja o Nabote, ele tinha inveja. Falou, eu quero essa vinha sua, Acabe. Ele, como não conseguiu, arrumou uma tramanha. E acabou ali arrumando uma trapaça e mataram o coitado do Nabote. E veja bem, o que Deus disse para Acabe depois, aonde foi derramado o sangue do meu filho, por causa da inveja, porque ele queria a qualquer custo. O invejoso, ele quer a qualquer custo que você tem. Então, o Acabe, ele queria a qualquer custo. Ele dava isso, dava aquilo, mas o Nabote não quis. Aí ele falou o quê? Eu vou arrumar arma. E mataram o Nabote. E Deus falou para Acabe, aonde o sangue do meu servo caiu, o seu também vai cair. Aí você sabe que teve aquela guerra lá, e Ramote de Gileade, e Josafá, junto com Acabe, ele foi naquela guerra. Eu pergunto, tem alguma vitória o invejoso? Aí ele arrumou aquela trapaça. Aí o Acabe falou assim, eu vou me vestir de soldado. Eu vou me vestir de soldado. E ele pensava que os olhos de Deus não via ele. Deus vê, irmão. Os olhos de Deus estão lá do céu, voltado para a terra, vendo o que você está pensando, vendo o que você está fazendo, o que você está manipulando, o que você está aprontando. Deus sabe de todas as coisas. Se você tem esse espírito de inveja, tira de dentro de você. Aí o Acabe se vestiu lá de soldado e foi lá para a guerra. E lá o rei daquela nação falou, não é para guerrear contra nenhum soldado, mas é para guerrear contra o rei Acabe. E ali, um soldado, numa simplicidade, ele pegou a lança ali, ele esticou aquela lança e pegou bem na barriga do Acabe. E ali ele caiu. O sangue dele jorrou, conforme a palavra de Deus disse. Jesus disse em São Mateus 24:35, o céu passa, a terra passa, mas minhas palavras não passam. Se você é um invejoso, você sabe de uma coisa, lá no céu você não vai entrar. Que Deus abençoe a nossa audiência maravilhosa, que vocês tenham aí todos um bom final de semana, que a graça de Deus, se tem alguém enfermo, seja curado, se tem alguém oprimido, seja liberto, se tem alguém triste, seja consolado. Que Deus abençoe a todos, a nossa audiência, em nome de Jesus.